Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre teoria da evolução, tá? Nessa aula passada a gente falou a respeito de Darwin, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre neodarwinismo, a respeito dessas teorias, né, evolucionistas, que acabaram sendo complementadas com algumas ferramentas, né, e alguns descobrimentos, como, por exemplo, sobre a área da genética. Beleza? Vamos lá para a nossa aula, falar um pouquinho a respeito desse conteúdo tão legal e tão intuitivo dentro da área da biologia, que é a evolução. Bom, na nossa aula 41, a gente vai falar um pouquinho sobre teoria sintética da evolução, né? Tema do Enem, origem e evolução da vida, tá? Bom, então Darwin, né, no início lá, ele sabia que a reprodução sexuada gerava descendentes com variabilidade, mas não conhecia os princípios da hereditariedade e a importância do DNA na determinação de características dos seres vivos, que viria a ser conhecido somente a partir do século XX. Tá? Então, antes, né, da teoria da evolução, feita por Charles Darwin na Origem das Espécies, né, seu livro publicado, ele chamou de fator, né, aquilo que era passado de um para o outro. Ele não conhecia ainda a genética mendeliana, né? Então ele não sabia o que realmente, o que era constituído esse fator, né? E como esses fatores eles poderiam ser influenciados pelo meio, tá? Então hoje, com o conhecimento da genética, né, através de análises citogenéticas, análises moleculares, a gente sabe que o nosso DNA ele pode ser mutável, né? Ele pode sofrer alterações genéticas e essas alterações genéticas podem ser passadas de pai para filho, de filho para neto, enfim. Ela pode ser passada de geração após gerações. Tá? E qual a ligação, né, desse DNA com a parte da evolução, né? Essa parte da teoria sintética da evolução, ou também conhecida em algumas bibliografias como neodarwinismo, né? Bom, então a variabilidade genética é gerada por mutações, né, e recombinações gênicas, ou seja, toda vez que um gene nosso ele se recombina, ele está gerando algum tipo de variabilidade. Essa variabilidade ela pode ser selecionada pelo meio, tá? E aí entra um complemento na nossa teoria da seleção natural de Darwin, tá? Ele sempre achava que era o acaso, né? Então isso acontece ao acaso realmente, mas ele não sabia aonde acontecia essas alterações, tá? E hoje a gente sabe que essas alterações elas ocorrem na onde? No nosso DNA, tá? Quando o nosso DNA é alterado, né? Alguma parte do nosso corpo ele pode ser alterado consequentemente, tá? Quando essa alteração ela acontece dentro do desenvolvimento embrionário, a gente vai ter uma alteração em todo o organismo. Quando essa alteração ela ocorre durante o processo autossômico, né, quando o organismo já é adulto, a gente pode ter uma resposta em um tecido ou em um sistema. Exemplo, câncer, né? O câncer ele é gerado por uma alteração genética, por exemplo. As células elas perdem a capacidade de controlar os seus processos de divisões, né? Vamos simplificar aqui. Elas perdem essa capacidade de distinguir quando é para parar de se dividir, e aí elas começam um processo de divisão celular desenfreado, formando os nódulos, tá? E essas células elas podem ser do tipo fixas, tá? Formando os nódulos que são, por exemplo, benignos, o pessoal fala tumor benigno, né? Que não vai se espalhar pelo organismo, ou pode ser metástase maligna, né? Que ela pode se espalhar, essas células elas podem pegar a corrente sanguínea e se instalar em outro tecido do nosso organismo e começar a formação de um novo módulo ou de uma nova metástase naquele local, tá?
Então, o câncer, ele é uma alteração genética que acontece, por exemplo, em pessoas já no estágio adulto, tá? Essas alterações nessas células acontecem já no estágio adulto. E quando acontece no estágio embrionário, professor? Quando acontece no estágio embrionário, essa pessoa ela pode adquirir novas características, como, por exemplo, um dedo a mais na mão, tá? A alteração genética pode dar um dedo a mais para a gente. Ela pode causar uma resistência ao meu organismo a uma determinada doença. Eu posso ter uma resistência maior aos raios ultravioleta, tá? Enfim, as diferenças nessas alterações, elas acontecem ao acaso e podem ser das mais distintas possíveis, tá? E podem acontecer a qualquer momento. Tá? Só que o que vai limitar a consequência disso, o que vai selecionar essa característica, é o meio ambiente. Por exemplo, quando nasceu lá o primeiro inseto, né, com asas, tá? Então a gente tinha insetos que não possuíam asas, que viviam, né, no solo, como por exemplo as formigas, e a gente tinha essas formigas começaram a sofrer alterações genéticas, né, devido à exposição a alguma coisa ou a uma alteração genética que aconteceu ao acaso, tá? E aí o que aconteceu? Nasceu de um ovo uma formiga que voava. Essa formiga ela teve vamos dizer assim, ela se sobressaiu sobre as outras, tá? Ela teve ali uma facilidade maior de encontrar alimento, ela conseguiu, né, escapar melhor dos seus predadores e, consequentemente, ela conseguiu perpetuar os seus genes. As formigas que se rastejavam não foi tanto capaz assim de conseguir desviar dos seus predadores, não foi capaz assim, de uma quantidade muito grande de alimento, e aí acabaram se extinguindo essas formigas que viviam no solo. E aí eu só tenho agora formiga com asas. Tá? Lógico, em um determinado ambiente seleciona dessa forma. Em outro ambiente, pode ser que essa formiga com asa não tenha tido um sucesso evolutivo tão grande quanto as formigas sem asas. E aí o que aconteceu? Nesse ambiente, a formiga sem asa morreu, e as que não tinham asa, tá, que viviam no solo, né, elas sobreviveram e tiveram um sucesso evolutivo melhor. Então é desse jeito que acontece esse processo de seleção da variabilidade gerada pelas mutações e recombinações gênicas. Tá? Alterações do DNA podem causar alguma coisa boa ou ruim. Quem vai dizer para mim se é boa, uma coisa boa ou ruim é o ambiente. Beleza? E agora número 3, né? As mutações e as recombinações gênicas promovem a produção de gametas com diferentes conjuntos de genes e, por isso, os descendentes nascem diferentes entre si. Tá? Isso aí volta um pouquinho lá na nossa biologia celular e dentro da parte lá de formação dos gametas. Tá? Dentro da formação dos gametas, a gente tem a etapa da meiose. Tá? A meiose ela é subdividida em meiose 1 e meiose 2. Dentro da meiose 1, a gente vai ter a prófase 1, tá? E dentro da prófase 1, a gente vai ter a parte do paquíteno, tá? Paquíteno, zigóteno, diplóteno, tá? E diacinese. Vai ter essas 5 etapas dentro da nossa prófase 1, tá? Lá no diplóteno, né? Entre o paquíteno e a diacinese, a gente vai ter uma ocorrência muito interessante acontecendo lá, que é um processo chamado de crossing over, tá? Chamado também de permuta gênica. No crossing over, tá? O que acontece ali? No crossing over está acontecendo um processo de trocas de segmentos dos cromossomos. Tá? Então, um cromossomo homólogo ao outro vai trocar segmento com o seu homólogo. A gente tem 23 pares, né? Então, quer dizer que a gente tem 23 pares de cromossomos homólogos, né? O primeiro par tem um homólogo dele, o segundo par tem um par homólogo, o terceiro par tem um par homólogo e assim por diante. Esses cromossomos, eu já expliquei isso, mas eu vou só para dar uma qualificada melhor aqui, para a gente adentrar melhor o assunto, uma introdução ao assunto, né? Esses cromossomos homólogos a gente pode ter um gene dominante em um, gene recessivo em outro, certo? Quando eu faço essa permuta gênica, tá?
eu posso formar, por exemplo, um gameta que tem um gene dominante, um recessivo, um dominante, e no outro eu posso ter apenas um gameta com genes dominantes, tá? Essa pergunta é fácil de responder da seguinte forma, tá? Por que que irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, tá? E vamos mais além. Mais além, pleonasmo, né? Vamos além, tá? Como filhos do mesmo sexo, né? Por exemplo, vamos pegar do sexo masculino. Filhos do mesmo sexo, do mesmo pai e da mesma mãe, possuem características diferentes. Por quê? Por que será? Porque ó, o material genético do pai é o mesmo. O material genético da mãe também é o mesmo. Porque geraram filhos com características diferentes. Né? Por que isso? A explicação para isso é dentro da meiose, né? Dentro da meiose 1 e mais especificamente dentro da prófase 1, aonde acontece o processo de crossing over, permutação gênica. Tá? Ali os cromossomos trocam genes entre eles e eu vou ter a formação de vários gametas, né? Com diferença gênica entre eles. Tá? Então, cada gameta é único. Cada gameta vai possuir um tipo específico de sequência genética. Sequência genética dentro dos dominantes e recessivos. Lógico, eu não vou ter ali, por exemplo, dentro de um gameta, eu não vou ter o gene que fala, que expressa o meu olho. Uma proteína que expressa o meu olho. Não, ali eu não vou ter isso. Tá? Eu vou ter, por exemplo, uma proteína, tá? Um gene da proteína dominante ou recessivo para dizer se meu olho vai ser azul ou claro. Tá? Isso eu vou ter. Por quê? Essas características primordiais, que é a formação, né, do corpo, do organismo, a gente vai ter normal. Só que os genes dominantes e recessivos é que vão ser alterados. Tá? Então vai ser, por exemplo, o meu irmão vai nascer sem orelha, o outro vai nascer com orelha. Não. Tá? Vai nascer todos com orelha, mas, por exemplo, pode nascer um com a orelha grudada, né, com o lóbulo grudado, e o outro pode ser com um lóbulo solto. Tá? Essa é uma característica de dominância e recessividade. Tá? Então, é dessa forma que acontece essa parte de recombinação gênica e de mutações, de permutação gênica dentro da formação dos gametas. Tá? Cada ser vivo é único, independente se ele for irmão ou não. Tá? Número 4, né? Mecanismos de recombinações gênicas. Né? A gente vai ter a permutação, que acontece dentro do processo de formação dos gametas, e depois a gente vai ter a distribuição aleatória dos cromossomos homólogos. Tá? Essa distribuição aleatória ela acontece dentro do processo de telófase 2, lá no processo de meiose 2. Tá? Então, lá no finalzinho, eu vou ter o quê? Processo de anáfase, tá? Antes do processo de telófase, a separação dos cromossomos homólogos. E aí o que acontece? Quando eu estou separando ali, tá? Esses cromossomos eles vão de forma aleatória para um lado para o outro. Tá? Então tem como saber para qual cromossomo vai em qual célula, né? Porque eu estou reduzindo a quantidade de cromossomos da minha célula. Só lembrando vocês, o processo de meiose é um processo reducional da divisão celular, aonde uma célula diploide dará origem a 4 células haploides. 4 células, no nosso caso, com 23 cromossomos, visto que as nossas células diploides possuem 46 cromossomos. Beleza? Dando continuidade aqui, então. Né? Aqui a gente tem várias, né, alterações, né? Combinações gênicas e mutações geram variabilidade entre os tigres. Tá? Então aqui a gente tem a mesma espécie, só que com diferentes tonalidades, né, de pelo. Por quê? Aconteceram mutações que geraram essa variabilidade entre eles. Tá? Então, a teoria sintética da evolução incorpora mutações e as recombinações gênicas à teoria de Darwin. Tá? Então, a teoria de Darwin ela falava de fator, não falava de DNA, e essa teoria sintética ela vem para incorporar essas mutações e recombinações gênicas dentro da teoria de Darwin. Tá? E como assim, professor, isso acontece? Então, a gente vai ter uma população inicial, tá? Normal aqui de sapos, tá? Depois vai acontecer mutações e recombinações gênicas que geram a variabilidade. Então, eu não vou ter sapo somente de uma cor, só verde. Posso ter sapo lá com pintinhas pretas, né, um pouco mais escura e mais clara. E aí entra o papel da seleção natural. Tá?
Só que antes desse sapo ter nascido aqui, ele não simplesmente apareceu. Ele nasceu aqui de sapos dessa cor. Só que o que aconteceu? Alterações genéticas, recombinações gênicas, tá? E mutações acabaram formando esse sapo. Aí vem o papel da seleção natural. A gente chama de pressão também, da pressão ecológica, ou seja, algum tipo de força atuando sobre aquele organismo, força da natureza, tá? Pode ser ela predação, pode ser ela de forma de coleta de alimento, pode ser ela de sucesso reprodutivo, tá? Enfim, são várias pressões, né, ecológicas, são várias pressões naturais, de seleção natural, que pode acabar atuando sobre aquele organismo, tá? Nesse caso aqui, né, a pressão da seleção natural acabou atuando sobre essa população, só que os que apenas conseguiram viver, somente aqueles que tinham essas alterações genéticas, ou seja, essa seleção natural selecionou apenas os sapos com essas pintas pretas. Esses sapos verdes, o que aconteceu com eles? Acabaram morrendo, tá? E aí o que aconteceu? Toda a descendência, tá? Elas vão ter agora essa modificação, tá? E aí agora os filhos, né, dessa primeira, que a gente chama aqui dessa primeira população após a seleção natural, serão todos com essa cor, tá? Professor, então ela vai parar aqui? Não, ela pode continuar, tá? Isso acontece, está acontecendo nesse exato momento, aconteceu no passado e vai acontecer no futuro, tá? Só que não tem como a gente adivinhar quando e como isso vai acontecer, tá? Isso é uma coisa ao acaso dentro da natureza, beleza? Por isso que é um dos motivos, tá, de a teoria ser chamado de teoria da evolução e não lei da evolução, tá? Porque ainda não foi não foi conseguido através de cálculos prever como isso funciona, tá? Em gerações futuras. Apenas a gente consegue observar em gerações passadas e no presente. Tá? No futuro a gente não tem como prever. Por isso que ainda não é lei, tá? E sim teoria. Tá? Existem duas coisas muito diferentes. Teoria de hipótese. Tá? As pessoas costumam muito misturar hipótese com teoria, são coisas diferentes. Tá? Teoria da evolução é uma coisa que foi comprovada. Darwin, quando publicou A Origem das Espécies, tá? Esse livro aqui, ó, ele estava embasando em evidências científicas tudo aquilo que ele escreveu aqui nesse livro. Tá? Então, isso aqui não é uma teoria, não é uma hipótese que ele tirou da mente dele. Ele foi atrás, escreveu esse livro, colocou lá no meio acadêmico, foi aceito, tá? Tanto é que a gente está falando dessa teoria hoje nos livros escolares, tá? Então, não foi uma hipótese que ele criou e simplesmente começou a escrever a respeito disso, né? Então, uma teoria, né, nem sempre é algo que foi criado assim do nada. Tá? E isso é hipótese. Tá? Quando você cria alguma coisa apenas pela observação de algo, isso é uma hipótese. Agora, quando você busca conhecimento, busca comprovar aqueles dados de forma científica, mas não consegue comprovar esses dados no futuro, aí se chama teoria. Beleza? Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo. Tá? Agora a gente vai aqui para o Em Classe. Tá? Resolver essa atividadezinha aqui bem simples para a gente dar continuidade, então. Nas últimas décadas, né, a cura de algumas doenças tem se tornado mais fácil pela utilização de antibióticos devido ao fato de que, letra A, as bactérias estão produzindo mecanismos de defesa contra os antibióticos? Bom, se está mais fácil de ter essa cura, então não quer dizer isso, né? Então a pergunta, né, não está se referenciando a isso. Não que isso não aconteça, tá? Acontece, mas a pergunta está perguntando outra coisa para a gente. Os antibióticos provocam mutações gênicas que conferem resistência às bactérias? Também não. As bactérias se acostumaram com os antibióticos? Também não. As bactérias criaram resistências por estarem em contato frequente com os antibióticos? Também não. Letra E, bactérias mutantes resistentes ao antibióticos aumentaram suas populações. Verdadeiro, tá? Então, como que acontece o processo lá
das bactérias. Por que as bactérias ficam resistentes, né, por exemplo, ao antibiótico? Hoje existem 3 espécies, tá, que já são resistentes a quase todas as gamas de antibióticos existentes no mundo. Tá? Se essas 3 espécies conseguirem alcançar essa gama total, tá, provavelmente será uma segunda pandemia que a gente vai passar. Porque bactéria, né, só se combate com antibiótico. E se elas conseguirem ficarem resistentes a ponto de não ter nenhum antibiótico conhecido pelo homem de combater esses micro-organismos, tá? Escrevam o que eu estou dizendo. Pode acontecer uma segunda pandemia, tá? Lógico, ela tem que ter uma característica de transmissão pelo ar, tá? Vamos rezar, vamos orar para que isso não aconteça, tá? Mas já existe 3 espécies, tá, de bactérias. Eu posso trazer na próxima aula o nome para vocês, eu não me lembro, tá, de qual gênero era, mas eu posso trazer para vocês na próxima aula o nome dessas bactérias, tá? Mas é de a gente ficar um pouco atento a respeito disso, tá? E o porquê isso acontece, professor? Por que essas bactérias elas se tornam resistentes, né? As bactérias elas se tornam resistentes devido ao mau uso do antibiótico, tá? Mau uso do antibiótico de que forma? Às vezes o médico ele chega lá para você, pede para você tomar um antibiótico, fala, te dá a receita, você vai ter que tomar esse antibiótico por um período de 7 dias, tá? Você vai lá, toma o primeiro dia, beleza, o segundo dia, o terceiro dia, sua garganta já começa a parar de doer, quarto dia, já está quase ali 100%, quinto dia, 100% da garganta. O que você faz? Não vou tomar mais. Já saria a garganta, então não tem o porquê eu tomar mais 2 dias desse remédio. Tá, o que acontece? A quantidade de bactérias é tão baixa que o seu organismo não precisa mais de fazer uma resposta inflamatória àquelas bactérias que estão na sua garganta. Tá? Então, consequentemente, você não vai ter mais sintomas, não vai ter mais dor, não vai ter mais febre. Tá? E o que acontece? Aquela pequena quantidade de bactéria que conseguiu sobreviver ao antibiótico, tá? Agora elas vão começar a se reproduzir. Tá? Elas vão se reproduzir, vão aumentar a sua quantidade. Aí, quando você tiver uma nova dor de garganta, você vai lá no médico e aquele antibiótico que você utilizou já não vai fazer mais efeito. Por quê? Aquelas bactérias que cresceram na sua garganta são resistentes àquele antibiótico. Tá? E isso acontece, tá, com uma frequência enorme dentro do nosso país. Tá? Visto que hoje a gente tem uma facilidade muito grande para a obtenção de remédio. Tá? Às vezes as pessoas elas não conseguem comprar, mas às vezes ela tem guardado em casa e começa a se automedicar. É aí que mora o grande perigo em relação a essas superbactérias. Beleza? Bom, pessoal, agora eu vou deixar para vocês o em casa aqui, tá? Tarefa mínima, essa página a gente está 267, tá? Nossa aula vai ficando por aqui, tá? Na nossa próxima aula eu volto, então, com a resolução dessas atividades, tá? Vou tentar trazer também esses 3 gêneros dessas bactérias que estão se tornando super resistentes, tá? E aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês lá no grupo do WhatsApp e também aqui na plataforma Plural. Beleza? Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até mais.